A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração neste momento. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez poder estar aqui para postar mais um comentário de uma das lições da CPAD. Hoje a lição de número 4, de 23 de janeiro de 2022. A lição de hoje tem como título a estrutura da Bíblia. Nós estaremos trabalhando um pouco sobre a estrutura física da Bíblia. O texto áureo da lição nos apresenta o seguinte: e disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse texto reaparece na leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Essa verdade prática aqui, ela já nos traz aqui ao entendimento em que nós estaremos estudando na lição, como também o próprio texto áureo, que é sobre a estrutura da Bíblia. E aqui o comentarista, na verdade prática, ele já apresenta que a Bíblia ela está dividida aí em duas grandes seções, que é o Antigo e o Novo Testamento, totalizando aí um total de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. E todos esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são livros inspirados por Deus, como nós assim cremos. E eles são a nossa regra de fé e prática. A lição de hoje é uma lição que a gente não vai demorar muito na sua explanação, pois ela de fato traz dados sobre a estrutura da Bíblia, então nós não iremos deter muito na lição, uma vez que são mais assim, informações sobre o conjunto de livros da Bíblia, informações quanto à quantidade de livro, data que foi escrito, coisa dessa natureza, mas que também são informações importantes. Aí na leitura bíblica em classe, em Lucas 24, 44 a 49, nós temos aí então esse pequeno texto que é para basear a lição, aí iniciando com o verso 44, que é o verso do texto áureo que nós lemos, mas não fizemos nenhuma menção. Então aí, capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 44 ao 49. Nos diz assim o verso 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. É importante nós observarmos que aqui o contexto dessa fala aqui, que é a fala de Jesus, é exatamente um contexto após sua morte e ressurreição. Quando Jesus ele havia prometido, profetizado, e a Bíblia como um todo, sobre a sua morte, ele havia morrido, mas ele havia prometido que ele ressurgiria no terceiro dia. E agora, uma vez ressurgido, ele aparece entre os discípulos, e os discípulos estavam ali atemorizados pelaquela aparição, ainda não acreditando no que eles estavam vendo. Até dá o caso de Tomé querer de fato tocar em Jesus para ver se era ele mesmo ou se era um fantasma. Então, nesse contexto em que Jesus aparece, aí agora já ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, então, onde nós temos essas palavras. São essas as palavras que vos disse ainda estando convosco. Quais foram as palavras que Jesus disse? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, aqui Jesus ele já está falando da estrutura da Bíblia, do Antigo Testamento, e mais especificamente aqui no caso da Bíblia judaica, como ela estava dividida, ele mostrando que o escrito, a Bíblia, tanto na lei de Moisés quanto nos profetas e nos salmos, aqui a lei de Moisés ela abrange os 5 primeiros livros da Bíblia, como também os demais escritos do Antigo Testamento, os profetas e os salmos, já mostrando essa divisão em lei, profetas e salmos. E aí ele fala que ele traz em mente essa estrutura do Antigo Testamento, e ele diz que
ele havia já alertado aos discípulos, como ele mesmo fala, são essas palavras que ele vos disse ainda estando convosco. Convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Estava escrito lá na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus, além de fazer uma abordagem da estrutura aqui do Antigo Testamento, ele fala que o Antigo Testamento, ele apontava, tudo que ali estava escrito, apontava para Jesus, para a sua vinda, para o seu sofrimento, sua morte e ressurreição. Então, com isso, Jesus está dizendo o quê? Que os discípulos não deveriam estar assustados, porque tudo aquilo que estava acontecendo, tanto lá a lei de Moisés, quanto os profetas e os salmos, já apontava para isso, e ele mesmo já havia alertado com base nas escrituras do Antigo Testamento, ele já havia alertado sobre o que aconteceria com ele, uma vez que ele era o cumprimento das profecias de tudo aquilo que o Novo Testamento apontava. Aí, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora Jesus abre o entendimento para que eles possam perceber que, de fato, o que as Escrituras falavam a seu respeito, de fato havia cumprido, e tudo agora passa a fazer sentido, mais sentido para eles. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, que foi exatamente o que aconteceu com ele. E uma das coisas aqui que eu acho muito importante nós levarmos em consideração é que a ressurreição de Jesus é o coroamento da sua vitória, o coroamento da nossa redenção e o coroamento da profecia que apontava para ele. Porque se Jesus apenas tivesse morrido e não ressuscitado, ficaria então uma grande dúvida e a sua obra ficaria incompleta, porque as profecias falavam da sua ressurreição, do seu ressurgimento dentre os mortos. E também nós não teríamos nenhuma garantia da nossa salvação, porque nós não seríamos justificados diante de Deus. A Bíblia nos apresenta que Jesus ele morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Daí a necessidade da ressurreição de Jesus. Portanto, como ele mesmo aqui assevera aos seus discípulos, que estava escrito que convinha, ou seja, que era necessário que o Cristo ele padecesse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse dentre os mortos, e ali estava Jesus ressuscitado. O verso 47, e que em seu nome, em nome de Jesus, ele prossegue dizendo aos seus discípulos, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também algo aqui muito importante, porque Jesus, ele ao falar da sua vinda, das profecias em torno do seu nome, também ele traz aqui a memória que, uma vez Jesus ressuscitado, os seus discípulos deveriam pregar, era a responsabilidade da igreja, começando ali pelos discípulos de Jesus, eles deveriam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Então essa aqui é uma parte muito importante, que não pode ser desprezada, é que a mensagem do Evangelho que nós deveríamos pregar é exatamente aquilo que estava profetizado e aquilo que Jesus ordenou, que é a mensagem do arrependimento e da remissão de pecados. Por que arrependimento? Levar o homem à consciência de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há um ser humano sequer, por melhor que ele se ache, por mais religioso que ele seja, que ele não precise arrepender dos seus pecados. E a ideia aqui de arrependimento está ligada diretamente à verdade, à realidade do pecado. Ninguém se arrepende sem que tenha em mente consertar, deixar de fazer, dar meia volta e não fazer mais algo que ele havia feito. Então arrependimento aqui não pode ser desvinculado da ideia de pecado. Então o evangelho que Jesus, que as escrituras ensinam, que a igreja deve pregar, é mostrar ao pecador o evangelho, a mensagem do arrependimento. Nós sabemos que nós vivemos num contexto onde as pessoas têm vindo para a igreja enquanto instituição, organização, porém elas não têm sido confrontadas no seu pecado.
Aqueles que já não pregam contra o pecado, já não traz uma mensagem de arrependimento, porque não quer escandalizar, não quer chocar aqueles que estão vindo à igreja. Preferem deixar que as pessoas elas se acomodem, se tornem amigas do Evangelho e que decidam por conta própria, quando achar por bem, se acharem por bem, arrependerem dos seus pecados. Vivemos, infelizmente, é claro, com as honrosas exceções, vivemos um evangelho da atualidade onde muitos eles têm se tornado cristão, entre aspas, mas continua com a mesma vida que ele tinha antes de ter aí um pretenso encontro com Jesus. Se ele prostituía, continua prostituindo, se desonrava pai e mãe, se fazia tudo aquilo que desagrada a Deus, essas pessoas não são confrontadas a mudarem de vida. Porém, o evangelho de Jesus, o evangelho de João Batista, o evangelho que os apóstolos pregavam, era sempre o evangelho focado no arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com a igreja não deve ser diferente. Jesus estava instruindo aos seus discípulos que eles deveriam pregar o evangelho do arrependimento e da remissão de pecados. Arrependimento, que era arrepender dos pecados, e da remissão, apontando que somente Jesus é o Cordeiro de Deus que reme, que tira o pecado do mundo. Então não há remissão de pecados a não ser através de Jesus Cristo. Então essas duas verdades devem ser o centro do evangelho que nós pregamos. Que é necessário que o homem se arrependa da sua vida pecaminosa e, uma vez arrependido, ele possa se voltar para o único capaz de remi-lo de todo pecado, que é exatamente Jesus Cristo, como o próprio João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, arrepender e buscar perdão em Cristo são mensagens centrais nas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo. Em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também é algo muito importante, porque essa é uma mensagem universal. Os discípulos deveriam começar ali por Jerusalém e, no caso, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E a mensagem é uma mensagem atual para a igreja, que nós possamos pregar a mensagem do arrependimento, da remissão do pecado, começando por Jerusalém, que representa a nossa cidade, mas também nós irmos alcançarmos o maior número de povos possíveis dentro, é claro, da nossa realidade. E dessas coisas, sois vós testemunhas, ou seja, de tudo o que eu havia dito. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós, aqui é muito interessante, o verso 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho isso aqui algo muito, muito importante, porque Jesus, ele dá a missão à igreja, aos discípulos, que eles devem pregar a mensagem do arrependimento, da remissão de pecado, devem fazer isso não só em Jerusalém, mas em todas as nações do mundo que eles puderem ir. É claro que quando Jesus está dando essa ordem para os discípulos, a extensão está alcançando os discípulos da atualidade, os que viriam depois, mas só que ele ao chamar os seus discípulos para serem testemunha do que eles haviam visto e ouvido, ele traz algo muito importante, a necessidade de que eles permanecessem em Jerusalém, esperando a promessa que do Pai eles haviam recebido, que era exatamente o derramamento do Espírito Santo, mas eles deveriam permanecer em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Aí duas coisas aqui nós podemos ressaltar. A primeira, e eu diria que a mais importante, é exatamente a necessidade de ser cheio do poder de Deus. A obra de Deus, quem faz é o próprio Deus, nós somos apenas instrumentos. Então, sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada no mundo espiritual. Então, essa é a primeira importância, que é exatamente buscar o poder de Deus, ou seja, estar na dependência do Espírito Santo para podermos trabalhar, sermos usados na obra de Deus. E uma outra coisa não menos importante é aguardar a promessa, ou seja, permanecer
no lugar, na posição de Deus quer que nós permaneçamos, a fim de que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para aqueles discípulos era necessário que eles permanecessem em Jerusalém, a Jerusalém física, a cidade, para que no tempo certo a promessa fosse cumprida, como se cumpriu lá no final da festa de Pentecoste, quando eles estavam ali no cenáculo, naquela casa. Para nós hoje, permanecer em Jerusalém é exatamente permanecer em Cristo, permanecer confiante na promessa e buscar em Cristo esse revestimento de poder, porque sem a graça, sem o poder do Espírito, nós não podemos sair para o campo, nós não podemos sair para a batalha espiritual, que é exatamente pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de arrependimento e de remissão dos pecados. Bem, esse foi o texto usado aí para poder basear o título da lição, que é falar sobre a estrutura da Bíblia. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque exatamente aqui Jesus ele fala dessa divisão da Bíblia em leis, profetas e salmos, e ao mesmo tempo que ele fala dessa divisão da Bíblia, dessa estrutura, aqui de uma certa forma ele já está falando dessa unidade da Bíblia, ou seja, livros que foram escritos em épocas diferentes, mas que todos eles tinham um só tema, que é exatamente a redenção por meio de Cristo Jesus. Então a Bíblia que é apresentada a estrutura da Bíblia e ao mesmo tempo a unidade, o tema que perpassa toda a Bíblia, e nós vamos ver não só o Antigo, quanto o Novo Testamento, que é exatamente a promessa da vinda de Jesus, a promessa do seu nascimento, sua morte, ressurreição e redenção alcançada por meio dele. Então tudo isso faz uma referência à Bíblia como sendo um só livro, uma unidade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos já para a lição, a introdução da lição. Como falei, nessa lição nós não iremos assim trazer comentários aprofundados, apenas iremos apresentar aí as informações que a lição nos apresenta sobre a estrutura da Bíblia. E isso é importante por quê? Porque uma vez que é necessário que nós, o nosso manual de fé e prática, a Bíblia, é necessário que nós conhecemos como esse livro está estruturado, como ele foi estruturado, qual é o seu tema central, qual o propósito desse livro, que afinal de contas é o nosso livro, é o nosso único manual. Assim como alguém, quando se especializa em determinada temática, tem que ler determinados autores, ele deve conhecer a estrutura da obra para ele poder, de uma maneira pedagógica, de uma maneira teórica, falar sobre a obra. Não pode ser diferente em relação ao nosso único livro de fé e prática, que é a palavra de Deus. Bem, então aí a introdução da lição nos apresenta. A Bíblia Sagrada ela foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Aqui já dá a entender que as línguas que prevalecem na escrita da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é o hebraico e o grego. Sendo aí a porção o hebraico no Antigo Testamento, e é claro, existem alguns termos no dialeto aramaico, e o Novo Testamento no grego. Então aqui o que está trazendo nessa introdução e mostrando que majoritariamente essas são as duas línguas principais com as quais a Bíblia foi escrita. E aqui então a introdução vai dizer: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, e o período de tempo que foi escrito esses livros foi cerca de 1.600 anos por cerca de 40 homens, 40 escritores. E se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Então a Bíblia foi escrita nessas duas línguas principais, o hebraico e o grego, um período de cerca de 1.500, 1.600 anos, cerca de 40 escritores, e ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. E nessa lição nós vamos exatamente estudar um pouco sobre essa estrutura, a organização, a classificação, a canonicidade dos livros e as suas particularidades. Bem, aí o primeiro tópico da lição, como a Bíblia está organizada. Primeiro subtópico, definição do termo Bíblia, o que significa a palavra Bíblia. Lembrando que a palavra Bíblia não está escrita na Bíblia, mas é um nome dado a esse conjunto de livros. Então,
A palavra Bíblia tem origem tanto para o vocábulo, no caso o vocábulo grego, como no latim. No grego temos a palavra biblos, que significa livro, e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Então, tanto no latim quanto no grego, a palavra Bíblia dá a ideia de livro. Por volta dos anos 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo grego ta Bíblia, ou seja, os livros. Então, aqui a partir já da metade do segundo século, passaram-se a usar então a palavra ta Bíblia, que aí no caso no grego, que quer dizer os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico de Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Então a palavra Bíblia, já que temos aí o nome Bíblia, e no caso os livros, que são expressões todas ligadas à Bíblia, isso nos faz entender que a Bíblia fala de uma unidade, apesar de serem 66 livros, mas é reunido num único livro que nós chamamos de Bíblia. Então isso quanto à mensagem, quanto à própria estrutura da Bíblia, fala da unidade e da pureza da Bíblia. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo e as Santas Escrituras. Então nós temos aqui a princípio a definição do termo Bíblia, que no caso aí é derivado aí do grego, também aí ligado à origem latina, que tanto traz o sentido de livros, como também de livro, como sendo uma unidade, apesar de serem 66 livros. Aí o subtópico 2 fala sobre o cânon da Bíblia. O cânon aqui é a ideia de quando esses livros eles homens foram direcionados por Deus para poder selecionar aqueles livros que, debaixo da permissão de Deus, e é claro, inspirados por Deus, assim foram escritos, como também foram ordenados para fazerem parte aí da Bíblia, no caso aqui, primeiro o cânon do Antigo e depois do Novo Testamento. Bem, então o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir. Então, o cano, que é o cano, quando falamos de cano. Cano fala de uma vara de medir, ou seja, seria alguns critérios para se medir, para se avaliar uma obra como sendo canônica, como sendo santa, inspirada por Deus ou não. O termo correspondente em grego é canon, que significa uma régua. Então, vara de medir, uma régua em grego, tem aí no caso o mesmo sentido. Enquanto no hebraico fala de vara de medir, no grego fala de régua, que também é essa ideia de uma régua de medir. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como uma norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, falando de uma maneira mais simples, mais entendível, o cano, a vara, essa régua de medir, faz exatamente menção a regras. São regras pelas quais um livro teria que passar para ele ser selecionado como um livro inspirado por Deus ou não, caso ele não passasse por essas regras do cânon sagrado. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Isso é importante porque Deus inspirou homens por meio do seu Espírito para escrever a Bíblia, mas Deus também direcionou o seu povo, pessoas escolhidas por ele para poder reconhecer a autoridade dos livros da Bíblia, que foi um árduo processo, tinha um processo rigoroso
para que esses livros pudessem serem selecionados como escritos sagrados. Aí tinha que ir alguns critérios que vai apresentar adiante, ele tinha que passar em alguns crivos, na questão do reconhecimento entre o povo da autoridade, a questão do próprio tempo daquele livro. Os critérios foram estabelecidos e aqueles que não passassem por esse critério, eles então seriam rejeitados. Bem, aí o subtópico 3, os dois testamentos bíblicos. Como falei, a estrutura da Bíblia está dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, que todos nós já sabemos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é traduzido, é a tradução da palavra grega diatek, ou diateque, e da hebraica berit, o berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou conceito. Então a ideia de testamento é o que? É um pacto, é uma aliança, é um concerto. Essa é a ideia dos testamentos bíblicos, uma aliança, um concerto de Deus com o povo. Então um concerto de Deus com a humanidade, essa é a ideia da aliança aí dos testamentos enquanto aliança entre Deus e o homem. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo. Ele, lá em 2 Coríntios 3,14, ele faz menção ao Antigo Testamento, quando ele vai falar para introduzir a ideia de uma nova aliança. E refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como escrituras. Jesus reconhecia a Bíblia judaica como escrituras, que estava dividida exatamente em lei, profetas e salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então, Paulo vai falar da antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e falar do Novo Testamento, que é a nova aliança no sangue de Jesus. Então, Paulo ele vai fazer essa menção do Antigo e do Novo Testamento, fazendo essa divisão, essa estrutura, vamos dizer assim, da antiga aliança, que era o Antigo Testamento, que falava da antiga aliança, e o Novo Testamento falando mais, num primeiro momento, referindo ao cumprimento das profecias de Jesus como mediador na nova aliança, e aí os escritos que foram feitos a partir de Jesus, aí até final do primeiro século, nós vamos ver que esses escritos eles passaram a ser chamados como o Novo Testamento, porque fazem parte dessa nova aliança. Então essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras, no caso aí o Novo Testamento. Uma informação aqui importante que nós temos aqui no auxílio teológico da lição do professor, que antes a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. Isso aqui é muito interessante nós analisarmos que a princípio a Bíblia ela não tinha essa divisão como nós temos hoje, ali capítulo, versículo, aí depois foi inserida as epígrafes. Não era dessa forma, então não havia essa divisão, antes não havia essa divisão, e a divisão em capítulo ela foi feita no ano de 1250. Então, 1250 foi feita a divisão, isso aí já da era cristã, 1250, foi feita a divisão da Bíblia em capítulos para facilitar e didaticamente a leitura. Foi feita pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, que era um abade dominicano, estudioso das Escrituras. E a divisão em versículo foi feita 2 vezes, ou seja, o Antigo Testamento foi feito em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, que é exatamente, no caso, aí ele foi um impressor em Paris. Esteve também publicou a primeira Bíblia, que é a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Aí também outra informação, o Antigo Testamento ele tem 929 capítulos e 23.214 versículos. Então aí é a quantidade de capítulos e versículos quando fez essa divisão do Antigo Testamento. 929 capítulos, 23.214 versículos. O Novo Testamento, por sua vez, ele vai ter 260
capítulos, que é menor do que o Antigo Testamento, e vai ter 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Isso aqui é bem interessante. O maior versículo está em Esté 8:9, o menor em Êxodo 20:30. Isso nas versões portuguesas, e com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor versículo, no caso, é Lucas 20:30. Em certas línguas, o menor é João 11:35. Então, os livros, essa questão das versões vai influenciar aí na questão da quantidade de palavras, por exemplo, do tamanho do versículo, isso vai influenciar um pouco na versão. O que não muda é a quantidade de capítulos e de versículos. Em certas línguas, no caso, como falei, vai mudar a questão do tamanho do versículo. O livro de Esté, isso aqui é uma informação muito importante, Esté e Cantares, eles não contêm a palavra de Deus nesses livros, eles não contêm a palavra de Deus, porém a presença, a ação divina é muito clara nesses livros, principalmente no livro de Esté, também o de Cantares, é um livro já mais difícil de leitura, mas há também ali a presença divina nessa poesia, uma poesia que tem um caráter romântico, mas também esses livros, eles de uma certa forma, você percebe a presença de Deus, e principalmente no caso no livro de Esté. Há na Bíblia 8.000, isso aqui é muito interessante, que na Bíblia existe 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos. Então são cerca de 8.000 menções que se referem a Deus com várias designações de nomes divinos. Então 8.000 se refere a Deus e 177 menções se referem ao diabo. Então a Deus 8.000 e ao diabo 177 menções. Sobre, no caso, os vários nomes que se dá ao diabo. Isso é uma informação do saudoso Antônio Gilberto, na sua obra A Bíblia através dos séculos, obra essa publicada aí pela CPAD. O segundo tópico da lição, aqui no primeiro nós vimos aqui falando mais especificamente da organização da Bíblia aí como um todo, nós apresentamos a questão dos dois testamentos, e aí o segundo tópico vai falar sobre o Antigo Testamento e o terceiro mais especificamente sobre o Novo Testamento. Bem, o Antigo Testamento, tópico 2, primeiro subtópico, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. O primeiro grupo é o Pentateuco. Pentateuco, penta, vem de 5, que são os primeiros 5 livros ali bíblicos, que é chamado Pentateuco, que é chamado de lei, são os livros da lei. Então a primeira organização é os livros da lei, também chamado de Pentateuco, que vai conter exatamente os primeiros 5 livros de Gênesis até o livro de Deuteronômio. O segundo grupo, nós vimos no primeiro grupo os livros da lei, segundo grupo os livros históricos, que é formado por 12 livros, que começa ali do livro de Josué até o livro de Esté. O terceiro grupo são os livros poéticos, que são compostos de 5 livros, que vai de Jó até Cantares de Salomão. O outro grupo é o grupo dos livros proféticos, que subdivide em profetas maiores, com 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. A ideia de maiores aqui é no sentido de que os escritos são maiores, não porque eles eram melhores ou maiores do que os outros, isso não tem nada a ver. A ideia aqui é a quantidade de profecias ditas por esses profetas. Então, os livros proféticos é dividido em profetas maiores, que são 5 livros, que vai do livro de Isaías até o livro de Daniel, e os profetas menores, que são 12 livros, que vai de Oséias até Malaquias. São menores porque os escritos são menos, são poucos, não escreveram tanto quanto o livro de Isaías, por exemplo. A divisão utilizada pelos judeus, ela é diferente dessa divisão. Aqui nós temos uma divisão onde temos aqui a lei, temos aqui os livros históricos, nós temos aqui os poéticos e temos aqui os proféticos, portanto 4 divisões. Aqui a utilização, no caso da Bíblia dos judeus, ao invés de 4 divisões, ela tem 3 divisões. Então alguns livros são juntados, vamos dizer, nessa divisão. Então, qual seria essa divisão? Teríamos um caso, a lei, teríamos então os profetas
e os salmos ou escritos. Então, leis, profetas, salmos ou escritos é o primeiro grupo é a lei, segundo grupo os profetas, terceiro grupo salmos ou escritos. São exatamente esses três grupos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. O Antigo Testamento tem a mesma quantidade de livros, 39 livros. Subtópico 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico a saber. Então, dentro dessa regra, dentro dessa régua, dessa vara de medir, esses critérios que a Bíblia deveria se encaixar os livros para serem inspirados, tem 3 critérios, vamos dizer assim, principais. Então, aqui nós vamos falar esses 3 basilares, não que fossem apenas esses. Mas quais são os 3 basilares? O primeiro é a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo ou não. Então, o primeiro critério é se aquele livro de fato tem inspiração divina. E aí, para olhar a questão da inspiração divina, aí uma série de coisas tinha que ser analisado em relação, por exemplo, à não contradição na sua mensagem global, a própria questão da credibilidade do escritor, do contexto em que ele escreveu, a linguagem, tudo isso são vários fatores que entram em consideração. Então, a inspiração divina é um critério basilar. O outro critério é reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Então, esse livro, uma vez que vivia dentro de um contexto da oralidade, onde havia, no caso, a questão da escrita, é claro que já tinha escritos, mas não era, vamos dizer assim, popularizada, como o tornou lá no futuro, depois da imprensa, mas esses livros, um critério basilar era o reconhecimento por parte do povo, que viesse a atestar que esse livro já era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, se a geração anterior já considerava esse livro como, no caso, inspirado por Deus, se era comum a leitura desses livros, se já era algo que já vinha de geração para geração. Então, um dos critérios era exatamente o reconhecimento por parte do povo, da leitura, da comum leitura, do hábito, do reconhecimento desses livros enquanto autoridade divina. E um outro requisito basilar era a preservação pelo povo. A preservação pelo povo desse livro, por uma vez se o povo preservou esse livro, ou seja, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Uma vez que se o livro era já desde o início usado como palavra de Deus, ele foi preservado, uma vez que era, vamos dizer assim, uma carta de Deus para o povo, e aquilo ali era o que havia de mais importante para o povo judeu. Então, eles haviam, no caso, tinham o interesse de preservar. Então, se aquele livro ele foi conservado durante décadas, durante centenas de anos, isso era uma prova de que, de fato, ele era um dos requisitos de que esse livro era inspirado por Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, como nós já falamos. A maior parte do Antigo Testamento, em quase todos os livros, foi exatamente escrito em hebraico, que era chamada a língua de Canaã. Mas também havia algumas porções no Antigo Testamento que foram escritas em aramaico, que era uma espécie de um dialeto que deu origem às línguas árabes. Esse aramaico, algumas partes do livro foi escrito em aramaico. O último livro canônico foi do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C., concluiu o livro de Malaquias. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Então, a canonicidade, a inspiração, vai até o livro de Malaquias, daí para frente,
Os livros que entraram, como por exemplo ali os apócrifos, considerados aqueles 7 livros, e outros escritos da Igreja Católica que foram escritos nesse período, um interbíblico, escrito nesse período chamado Silêncio de Deus, 400 anos de silêncio de Deus, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nesse período de silêncio, aí o homem falou, o homem escreveu como se fosse da parte de Deus. Daí serem livros considerados apócrifos, porque não são inspirados por Deus. Foi nesse período de silêncio de Deus que os homens falaram, vamos dizer assim, e escreveram os livros apócrifos. Bem, então nós temos aqui que o último livro foi exatamente Malaquias, e aí então o cânon do Antigo Testamento se fecha aí, conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia. Em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos. Por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. São algumas curiosidades, como falei, a lição, o propósito é apenas isso. E o terceiro, não que seja menos importante. O terceiro tópico, o último da lição, é um pouco sobre a estrutura do Novo Testamento. Primeiro subtópico, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, começou-se então aparecem os escritos, e esses livros passam a ser, vamos dizer, classificados e agrupados. Bem, então, são 4 grupos aí que contêm aí a estrutura do Novo Testamento. O primeiro grupo são os evangelhos, que são 4, vai de Mateus, temos ali Marcos, temos Lucas e temos João, são os 4 evangelhos, primeiro grupo. Segundo grupo são os livros históricos, que é formado pelo livro, ou melhor, o livro histórico, que é formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos é o livro histórico do Novo Testamento, e as epístolas, que é o último grupo, então, aí dessa classificação, aí o 4º grupo, o terceiro grupo, que são as epístolas, que ainda tem, no caso, o profético, né, que é o livro de Apocalipse. Então, primeiro grupo, os evangelhos. Segundo grupo, histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Terceiro grupo são as epístolas, que subdivide em epístolas paulinas, que é a maioria, 13 cartas, de Romanos a Filipenses, e as epístolas gerais, que são, no caso, 8 cartas, de Hebreus a Judas. E o último grupo, ou a última seção, no caso, a revelação. A revelação seria, então, essa última classificação aí desses grupos. Então, temos aí os evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as epístolas, e vem a revelação, que é exatamente o livro do Apocalipse. Então, o conjunto desses livros totaliza aí 27 livros, que são inspirados e autorizados, chamados também de canônicos, quando aí do fechamento do cânon do Novo Testamento. Subtópico 2, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, se o livro é inspirado, a inspiração, o reconhecimento, que se era usado pelos pais da igreja, os primeiros pais da igreja, e a preservação desses livros, como palavra de Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedigno, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja, porque entravam em contradição, ou alguns eram apenas livros de história, não tinham cunho espiritual. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões. Era reuniões nos seus cultos. Então também era um critério. Esse livro ele sempre foi lido nas reuniões para ser considerado um livro sagrado, inspirado, com autoridade. Era um critério também fundamental essa conservação da leitura nas reuniões, nos cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A ideia de um livro, de fato, ele foi escrito por uma autoridade
espiritual, alguém que de fato teve um encontro com Cristo, alguém que tinha autoridade para escrever. Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, num grego koiné, que era um dialeto popular. Então, um dialeto comum e presente em toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na pregação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Então, o Novo Testamento escrito nesse grego koiné, que era uma língua popular, e que todos tinham acesso, e isso, é claro, facilitou, uma vez que a igreja vivia dentro daquele contexto de Império Romano, mas cuja língua que prevalecia no próprio Império Romano não era o latim, era exatamente o grego. Então, os romanos, eles conquistaram, vamos dizer, a Grécia pela força, mas foram conquistados pela língua, linguisticamente falando. Então, o Novo Testamento foi escrito numa língua que era a língua, vamos dizer assim, era como se fosse o nosso inglês hoje, o inglês de hoje, era uma língua praticamente universal dentro daquele contexto e que todos tinham acesso. Daí a propagação e daí a providência divina usando a língua grego para que o evangelho pudesse se espalhar de uma forma muito rápida dentro daquele contexto ali do primeiro, segundo século, daí por diante. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem um significado em aramaico. Então, algumas expressões que mesmo são redigidas no grego têm um significado em aramaico. Dentre elas, citamos, por exemplo, Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. Abba pai, que literalmente quer dizer papai ou meu pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Então, antes do término, até o final do século I, os livros canônicos aí do Antigo Testamento já foram escritos. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta de 96 depois de Cristo, já quase aí no final do século I. E desde o encerramento do cano, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos aqui informações importantes sobre aqui o Novo Testamento, sobre a estrutura do Novo, do Antigo Testamento, que tudo isso nos facilita no manejar da Bíblia e no conhecimento global da estrutura e unidade da Bíblia Sagrada. Bem, por fim, a conclusão. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros, no caso 66 livros, constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento por parte, no caso da igreja, e também a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, está aí a lição de hoje, essa proposta de apresentar a estrutura da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe, que nós possamos valorizar a Bíblia. Espero que esses ensinamentos, apesar assim, de teóricos, no sentido de mostrar a parte estrutural da Bíblia, que eles também possam servir para você ter um conhecimento mínimo do livro que você utiliza, que nós utilizamos como manual de fé e prática. Que Deus nos abençoe e você continue na presença de Deus. Oreis por nós, para que Deus continue nos dando da sua graça.